Nessa sequência de vídeos sobre a loucura de Deus, quero falar agora sobre a loucura da ousadia de profetizar. Existem vários livros religiosos, livros sagrados de outras tantas religiões, mas nenhum deles traz profecias como traz a Bíblia. Nenhum deles ousa a dizer detalhadamente o que vai acontecer, como diz a Bíblia, como faz a Bíblia. Não existe nenhum livro de outras religiões que ouse a trazer previsões e predições tão claras como a Bíblia o faz. A Bíblia relata coisas que ainda estão por acontecer. E quando foi escrita a Bíblia, quando os profetas ainda profetizavam no Antigo Testamento, eles diziam coisas assim, dando um nome, dizendo a época. Não eram coisas genéricas, não eram coisas assim que permitiriam dupla ou tripla interpretação. Não eram coisas que somente depois que acontecessem as pessoas diriam, isso estava profetizado. Não, nada disto. Os profetas falavam de maneira clara. Por exemplo, Daniel, quando profetizou a respeito da sequência dos impérios mundiais, quando ele falou de como seria a história mundial, ele falou de maneira tão clara, inequívoca, séculos antes que acontecessem, a tal ponto que muitos supostos sábios e estudiosos pensam que o livro de Daniel foi escrito depois que as coisas aconteceram. Tamanha a exatidão das suas predições, tamanha a perfeição das profecias. Não era, como eu disse, coisa genérica. Daniel chegou diante de Nabucodonosor e disse, olha, haverá uma sequência de impérios, haverá uma sequência de nações, haverá uma rotação, haverá uma transição de poderes, e você, rei, você é a cabeça de ouro, mas depois do seu reinado, depois do seu império, virá outro império, um pouco menor, um pouco menos luxuoso que o seu, e depois desse outro e outro e outro. Qual era a sequência? Bem, Daniel estava vivendo durante o Império Babilônico, que era a cabeça de ouro, e Daniel disse, depois de você virá um outro império, um pouco mais fraco. Qual foi esse império que veio? Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, Império Grego. E isto profetizado por Daniel. Eu não tenho tempo de mostrar agora nesse vídeo, mas você pode ler Daniel capítulo 2 em diante e você notará a perfeição dessas profecias. Somente um Deus que tem uma certa dose de loucura e de atrevimento pode dizer isto, enquanto alguns sábios ficariam, não é prudente dizer, não, a sabedoria mostra que vai ser arriscado, e se a gente errar? E se a gente profetizar e não der muito certo? E se a gente tentar adivinhar e não conseguir? Deus fala, eu vou falar porque eu tenho coragem, eu vou dizer porque eu sei que eu estou falando, eu vou dizer, os impérios serão este e este. Deus profetizou isto antes que acontecessem. O persa, o babilônico, o persa, o grego e o romano. Deus profetizou a entrada de Jesus montado num jumentinho, 4 séculos, um pouquinho mais, antes de acontecer. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento, aquilo já estava profetizado séculos antes. A destruição de Jerusalém, Jesus previu antes que acontecessem. É muita ousadia de Deus. Essa ousadia é baseada na sua autoconfiança, porque Deus sabe das coisas. O futuro para Deus não existe, porque para ele futuro, passado e presente são uma coisa só. Para Deus não existe tempo. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, não porque ele é inteligente. Deus sabe porque para ele o futuro é agora, o passado é agora. Para ele tanto faz, ele vê tridimensionalmente. Deus vê as coisas como ele quer ver. Então, profetizar para Deus não é um exercício de adivinhação. Profetizar para Deus não é algo que ele tenha que consultar sua mente e se concentrar e tentar ver no futuro com os binóculos o que vai acontecer. Não, Deus não precisa disto. Nosso Deus é louco o suficiente para conhecer as coisas. Ele sabe das coisas.
Olhe como é maravilhoso ter um Deus desse. Olha como é fantástico servir, adorar um Deus que conhece todas as coisas sem esforço, sem sacrifício. Tente fazer uma pesquisa bíblica sobre as profecias. Eu não tenho tempo de falar sobre muitas agora, porque o vídeo é curto, mas faça uma pesquisa. Olhe, quando Jesus Cristo foi perfurado na cruz com aquela lança, isto está profetizado no Salmo 22. Até a frase que Jesus falou no Salmo 22 está: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é coincidência? Isso seria acaso? Seria alguém forçando a interpretação? Seria mentira? Seria manipulação? Não. O retorno de Israel, a volta dos judeus à sua terra, tudo isso é milagre. E tudo isso profetizado séculos antes de acontecer. O nascimento de Jesus, a sua traição, as 30 moedas de prata, a sua morte, os 3 dias morto, a sua ressurreição. Isso tudo já profecias cumpridas. E ainda as profecias futuras. A volta de Jesus, o julgamento dos ímpios, a erradicação do mal. Somente um Deus que tem muita confiança, somente um Deus que sabe o que está falando, poderia fazer essas previsões, essas profecias, que para nós são previsões e profecias. Para Deus são apenas declarações. Para Deus, é apenas algo que Ele está dizendo, vai acontecer. Tudo que está acontecendo hoje, Deus já viu. Deus já sabe. Então não é questão de exercício de inteligência para trazer uma profecia. Deus já sabe. Naturalmente, sem forçar, Deus já sabe. Essa loucura que muitas pessoas não aceitam. Esta loucura que muitos sábios não aceitam. Esta loucura que perturba aqueles que se julgam intelectuais. Mas saiba, muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer, porque o mesmo Deus que profetizou no passado, o mesmo Deus que anunciou as coisas que já aconteceram, anunciou coisas que estão acontecendo hoje e que ainda acontecerão. Renuncie à sua própria sabedoria e ouse ser louco como esse nosso maravilhoso e louco Deus.